Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 23. Tiago, capítulo 2. Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. O Evangelho de João é mais facinho, né, de achar. Amém? Todos já acharam? Tiago, ajuda aí. Alguém que está do lado de quem falou não, de quem está pedindo misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Diga amigo. Agora vamos para João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Amém? Todos acharam? João 15, 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém, amados? Vou estar falando com os irmãos nesta noite sobre não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Amém? Não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Amados, quando nós lemos as histórias dos homens de Deus, as histórias bíblicas que relatam, que registram, os acontecimentos em que homens se relacionaram com Deus, que homens andaram com Deus, nessas histórias nós podemos ver que esses homens, apesar de humanos como nós, cheios de falhas, alguns com falhas até bastante perigosas, graves, mas esses homens se relacionaram com o Senhor de uma forma amigável, de uma forma íntima, de uma forma que a gente pode chamar de amizade e de comunhão. Quando Deus chamou a Abraão, que nós lemos lá em Tiago, que é um registro daquilo que aconteceu em Gênesis, a Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Abraão para sair de sua terra, do meio dos seus parentes, para andar com Deus, para andar com o Senhor, para confiar no Senhor. E Tiago registra que esse homem creu em Deus, aceitou andar com Deus, creu em Deus, e o caminhar dele com Deus, a amizade dele com Deus, o relacionamento dele com Deus era tão, vamos chamar assim, estreito, agradável, que a palavra diz que ele foi conhecido, ele foi chamado por amigo de Deus. Amém? Não somente isto, nós temos outros nomes que eu quero destacar aqui. O outro nome muito conhecido é Moisés. A Bíblia diz que Moisés andou com Deus de uma forma que até mesmo o relacionamento dele era tão forte com o Senhor que é tipo assim, é como se ele se misturasse à essência de Deus, que em algumas ocasiões, após ele ter ficado um bom tempo conversando com Deus, a Bíblia registra que o seu rosto, a parte fisionômica mesmo, ficou brilhando, que os seus colegas, do seu povo de Israel, o povo de Israel, quando
olharam para ele e viram que o rosto dele estava brilhando, não conseguiram fitá-lo, não conseguiram continuar olhando. Por quê? Porque ele tinha se misturado com o Senhor, né? A essência de Deus havia passado para ele também, numa relação de amizade, numa relação de íntima comunhão. A palavra de Deus fala também de Davi, que teve também com Deus um profundo relacionamento. E a Bíblia diz que esse relacionamento de Davi com Deus era tão forte que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E olha que, para aqueles que conhecem a história de Davi, Davi teve alguns deslizes, né? Algumas atitudes muito sérias, alguns pecados muito graves, mas se arrependeu, porque conhecia Deus e se entregou de novo para o Senhor, e ainda assim ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Mas um dos homens que para mim é o que mais mexe, que mais me impressiona com relação a esta amizade com Deus, com relação a esta comunhão, esta íntima relação, é Enoque. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus de uma forma tão especial que Deus o tomou para si. Lá no versículo diz, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isso me impressiona, e se você for olhar no texto, no capítulo 5 de Gênesis, no versículo anterior, fala a quantidade de anos que Enoque viveu. Enoque viveu 365 anos, pouquinho, né, gente? Que nem nós, assim, né? 365 anos. Alguns, né, vão até 65, 70, alguns estão indo hoje até 100. Mas 300 já fica difícil, né? Então, 365 anos Enoque viveu. E agora, imagina, 365 anos de comunhão íntima com o Senhor, né? Porque quando a gente lê esse versículo, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, a gente imagina, puxa vida, andou tanto com Deus que Deus tirou ele da terra, ele não pôde viver as coisas boas da terra. É claro, obviamente, que estar com Deus é infinitamente melhor em todas as proporções. Mas, ainda assim, Deus permitiu que Enoque vivesse 365 anos. Ele ficou farto de dias, mas ele teve algo em comum que nenhum outro homem, com exceção depois de Elias, teve também esse tipo de bênção na sua vida. Ele não viu a morte. Ele não experimentou o que era ver o sofrimento da morte. Mas ele foi, a Bíblia chama isso de trasladação. Ele foi trasladado. Isto é, Deus o pegou da terra e colocou no céu rapidamente. Sem passar. Né? Glória a Deus. Sem passar pela a experiência dolorosa da morte. Queridos, mas eu quis e estou falando com vocês a respeito desses exemplos, né, de homens que andaram com Deus para mostrar para cada um de nós como Deus é um Deus de relacionamento. Vira para o teu irmão e diga assim, Deus quer se relacionar com você. Aleluia! Glória a Deus! E esta relação, amados, é uma relação que deve ser com intimidade. E intimidade profunda. Não é raso, mas intimidade profunda. Queridos, mas infelizmente as pessoas, elas começam a se relacionar com Deus, até porque não entendem isso. Que Deus é um Deus de relacionamento. Que Deus é um Deus para que você possa conviver com Ele, conhecendo. E não um Deus somente que você quer aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Amém, amados?
Infelizmente, as pessoas buscam a Deus para que Ele dê a elas bênçãos. Pastora, mas é ruim isso? Sim e não. Sim, é ruim quando nós utilizamos isso somente neste nível, quando nós temos um relacionamento com Deus somente para obter dele suas bênçãos. Esta parte é ruim. E a parte boa qual é? Que Deus é um Deus abençoador e que Ele quer sim te abençoar, que Ele tem prazer em atender às nossas orações, que Ele tem prazer em que eu e você conheçamos isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas, e quem sabe até alguns de nós aqui, estamos vivendo isso, de buscarmos ao Senhor somente por causa daquilo que Ele faz, e não daquilo que Ele é na nossa vida. E o Senhor deseja que as nossas orações não sejam apenas orações que peçam, mas orações que verdadeiramente permitam Deus falar conosco. A oração, queridos, ela é um veículo para alguns de uma mão só, mas não deveria. A oração, você fala com Deus e você o ouve também. Muitas das vezes nós utilizamos a oração somente para falar com Ele. É um meio só de conseguirmos de Deus aquilo que nós queremos. Mas não é um meio de Deus conseguir de nós aquilo que Ele quer. Quando nós falamos com Deus, nós vamos para Ele para pedirmos aquilo que as suas mãos podem fazer. Utilizamos a oração somente com uma mão. Mas o Senhor deseja que recebamos a outra parte. Qual é a outra parte? Oração é eu falar e Deus ouvir e falar comigo. E Deus deseja revelar a nós o seu querer. Não é somente, a oração não deve ser somente eu pedindo aquilo que eu quero, mas permitindo que Deus fale comigo aquilo que Ele quer de mim. Amém? O Senhor deseja que eu e você entremos neste nível de relacionamento para que conheçamos um Deus que vai além do fazer, um Deus que é, e é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Para que não, aí você vai perguntar, mas pastora, Deus é Deus abençoador, concordo com você, e a Bíblia diz que sim. Mas Deus deseja que você não ande com Ele neste nível somente do querer as bênçãos, mas do nível do conhecimento da pessoa dele. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Eu quero te encorajar verdadeiramente nesta noite a conhecer esse Deus que é, não somente o Deus que faz, mas o Deus que é. Amém, amados? Primeiro, Deus, Ele é libertador dos presos e encadeados. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. A gente já estava em João, né? Então fica aí em João 8:32. Você já estava em João 15. Então passa aí umas páginas para trás. Vamos aproveitar a Bíblia aberta. João 8:32. Diz assim, é bem conhecido este versículo e alguns já deveriam, se não o fizeram, decorar. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? E no versículo 36 deste mesmo capítulo diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E detalhe, esses dois versículos se referem às cadeias do diabo numa vida de pecados. Amém? Jesus está falando sobre a escravidão que o pecado traz na vida humana. E aí ele diz
Quando conhecem a verdade te liberta da escravidão, né? E aí ele diz, esta verdade é ele próprio. Se o Filho os libertar, e esse Filho é Jesus Cristo, os libertar, vocês de fato serão livres. Agora vamos lá para Colossenses, vai mais para o final da Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Espera que eu que não achei. Colossenses 1, 13. Achei-me. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, Deus é libertador dos presos e encadeados. Queridos, quantas das vezes as pessoas se aproximam de Deus para ter bênçãos tais como casamentos restaurados, a porta de um emprego, bens materiais, a volta de um filho para casa, restituição financeira, um casamento, um namorado, uma namorada, faculdade, promoção, cura de doenças físicas e etc, e etc, e etc. Você perguntaria, mas o que há de mal nisso, pastora? Nenhum mal. Nenhum mal. Mas muitas das vezes, queridos, e praticamente quase sempre, a razão de todos esses problemas que nos levam a buscar a Deus pedindo resolução, a razão de tudo isso está numa vida em cadeias. A razão de um casamento destruído está numa vida presa pelo inimigo. E aí a gente vem em busca somente da restauração daquilo. A gente vem em busca somente da volta daquele filho. A gente vem em busca da cura daquela doença. Quando na realidade a razão daquelas coisas ruins são prisões espirituais. São ação de demônios agindo na vida da família, agindo na vida de um marido, agindo na vida de um filho, agindo na casa, no lar. Às vezes essas cadeias estão na área financeira. Satanás tem mantido em cadeias a vida financeira daquela pessoa. E aí o que acontece? Nós vamos pedir aquela bênção. E que bênção? Eu quero um emprego. Eu quero uma promoção. Mas não conhecemos o Deus que liberta das cadeias, que liberta das prisões em que o diabo coloca. Prisões como uma alma, muitas das vezes, que não consegue vencer na vida, porque Satanás mantém aquela alma presa, dizendo para ela que ela não é, dizendo para ela que ela é fracassada, dizendo para ela que ela não vai para frente. Quem sabe aquela pessoa cansou de ouvir de um progenitor dela, um avô, uma avó, uma mãe, um pai, um tio, que era alguém de autoridade na vida dela e que dizia para ela que ela não valia nada, que ela não ia prestar para nada, que não ia conseguir nada. Ali está uma prisão. O Senhor deseja que eu e você conheçamos a Ele neste nível, de não somente pedirmos uma bênção, mas de entendermos quem Ele é. Ele é o Deus que liberta das cadeias. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando foi ao Calvário e ressuscitou, Ele tomou as chaves do diabo.
Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. E porque ele venceu, nós também podemos ser vencedores na pessoa dele. Mas muitas das vezes a nossa vitória, por causa do nosso conceito errado do Deus que somente faz, mas não do Deus que é, nós estamos em busca somente daquela bênção e nos esquecemos que Deus está trabalhando para tirar as nossas cadeias, que Deus está quebrando os grilhões da nossa vida e alguns não se permitem fazer isso. Não permite Deus agir. Começam fazendo uma campanha. Pastora, você tem alguma coisa contra a campanha? Pelo contrário, também faço campanha. Mas o que fazemos muitas das vezes, o que a gente vê muitas pessoas fazendo? Elas vêm fazer campanha por um pedido, por 2 pedidos, por 3 pedidos. E aí elas conseguem, conquistam a vitória, porque como eu disse, Deus é um Deus abençoador. Diga aleluia. O Senhor dá a bênção. Aí o que aquela pessoa faz? Ela vai embora. Algumas dizem assim, então, eu recebi uma bênção lá na igreja tal, recebi a outra bênção na igreja tal, eu recebi a outra bênção na igreja tal. Isso é de uma pobreza espiritual muito grande. Porque esta pessoa só está conhecendo o Deus que faz, mas não o Deus que é. Ele é Deus que te liberta daquilo que te levou a fazer a campanha. Porque são as prisões que o inimigo nos coloca. Às vezes a saída de um filho não está simplesmente em um problema de juventude, de adolescência. Não. Está em comportamentos errados da família inteira. Porque a família inteira está presa por ações demoníacas. É ódio, é amargura, é xingamento, é falta de respeito. Isso tudo são cadeias espirituais. O Senhor não quer simplesmente fazer este milagre, esta obra maravilhosa na tua vida de trazer alguém que foi embora, mas Ele quer libertar toda a tua casa. Amém? Alguns vêm para Cristo para procurar um emprego, para encontrarem um emprego. Tem alguma coisa de errado nisso? Amém. É melhor vir para Cristo do que para ir para outro lugar. Mas é pobre demais isso. Porque Jesus tem muito mais do que emprego. Ele tem a pessoa dele inteira para viver com você e te fazer feliz. Amém? É importante que nós entendamos que o Senhor, Ele foi ao Calvário e nesta entrega, Ele nos tirou das trevas e nos colocou no seu reino de luz. E este reino é reino de bênção e de vitória. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém? A verdade é Cristo e a sua palavra. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre esse Deus de relacionamento. Para que você não queira e não viva somente do Deus que faz, mas no Deus que é. Para que você tenha uma vida não somente um mês, um ano abençoada, mas todos os dias nesta terra, como a palavra registra sobre Enoque. Andou com Deus de uma relação tão íntima, tão profunda. Depois de 365 anos, viveu fartamente. O Senhor o tomou para ele sem ver a morte. Aleluia! Glória a Deus! Mas olha, tem mais. Esse Deus, que é muito mais do que o que faz somente, mas Ele é um Deus que se revela a nós.
Olha o que diz Jeremias 33:3. Livro de Jeremias, é um livro grande, fica fácil de achar, fica perto de Isaías, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Agora vamos para o Novo Testamento, lá em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Tiago, onde nós lemos no início. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o 2 também. Amém? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou. O nosso Deus é um Deus que se revela. Deus é mais do que o Deus que faz. É um Deus que quer que eu e você nos relacionemos com Ele numa verdadeira comunhão, numa amizade, num relacionamento profundo. Ele é um Deus que se revela ao homem. Ele é um Deus que diz: eu quero que você vá mais longe comigo. Eu quero andar com você um pouco mais. Eu quero que você entenda o que é caminhar comigo. O Senhor é um Deus que se revela. Lá no livro de Jeremias que nós lemos, o Senhor manda o povo clamar a Ele, porque Ele vai se revelar ao povo. E de uma forma tão extraordinária, que eles vão conhecer coisas que eles nunca descobriram, que eles nunca souberam. Esse é o nosso Deus, o Deus que se revela. Diga: Deus, se revela a mim. Queridos, Deus, Ele quer que você o conheça. E Ele vai se revelar a você, dizendo quem Ele é. Você pode estar conhecendo somente o Deus da religião, somente o Deus de ouvir falar de púlpito. Às vezes de um Deus de você ler algumas páginas da Bíblia. Mas Deus quer muito mais se revelar a você. A Bíblia narra no capítulo 47 de Ezequiel, numa experiência que o profeta Ezequiel teve, numa visão em que o Senhor falava com ele, mostrava um rio e mandava que ele entrasse naquele rio. E à medida que ele ia entrando, as águas iam na medida do seu corpo, começava pelos tornozelos, e aí o Senhor mandava que ele continuasse entrando dentro da água, e aí a água começava a bater já nos seus joelhos. Depois a água veio para a sua cintura, e daí ele continuou entrando na água, porque o Senhor mandava ele continuar. Chegou depois da cintura, a água foi subindo de uma tal maneira, quando ele foi entrando, que ele já não conseguia mais pôr o pé no chão. É aquele ditado: não dá mais pé. Tinha que nadar. É assim que Deus se revela a nós. Ele deseja que eu e você o conheçamos muito mais a cada dia. Amém? Se você conhece o Deus que fala de salvação e que você um dia disse sim para Jesus e veio aqui na frente e até se batizou e está nessas cadeiras assistindo a este culto, eu quero dizer para você que é pouco. Deus quer se revelar mais a você. Aleluia! Você precisa ir mais longe com Ele.
Ele não é só o Deus que faz, meu irmão. Ele é o Deus que se revela. Ele revela mistérios, e às vezes mistérios da tua própria vida. Coisas que não sabemos de nós mesmos. Nós vimos acontecer, presenciamos e estamos na ação, mas não sabemos a razão. O Senhor quer revelar a nós estes mistérios. O Senhor deseja se revelar de tal maneira para que eu e você entendamos coisas que ainda não conseguimos entender. Às vezes, nós estamos apavorados porque Deus não respondeu uma coisa ou outra ligado às coisas terrenas, materiais. E Deus está te revelando coisas muito mais excelentes. É aquilo que eu disse, a razão daquilo que estamos pedindo. O Senhor está revelando, o Senhor quer que eu e você entendamos que Ele é um Deus amigo, é um Deus que nos dá prazer, é um Deus que nos dá alegria plena, é um Deus que dá a paz indescritível, é um Deus que tem riquezas insondáveis, que quer nos revelar o valor incalculável daquilo que a gente ainda não conhece. O Senhor quer se revelar a nós, para quê? Para que tiremos os olhos das coisas pequenas, das nossas necessidades, e coloquemos os nossos olhos na pessoa dele. Jesus Cristo fala sobre isto. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre estas coisas. Nós precisamos entender que Deus quer se revelar a nós e mostrar para nós que verdadeiramente Ele é a nossa riqueza insondável. Quando Ele disse no Sermão do Monte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Ele fala, não podeis servir a dois senhores. E Ele está se referindo à riqueza, a Mamon, e ao Senhor. E depois Ele diz lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, essas demais é aquelas lá para trás, que Ele estava falando, o comer, o beber, o vestir-se, o ter. Ele diz as demais coisas, quando você entende quem eu sou, quando você recebe a minha revelação, você verdadeiramente vai entender que primeiro o meu reino e a minha justiça, as outras coisas, elas perdem o seu valor e você as recebem sem fazer força. Por causa dele. O Senhor deseja revelar a nós esta verdade. E isto precisa estar dentro. Não pode ser algo que você ouve daqui de púlpito, age e acha isso é legal. Ou então, isso é só para gente que já está num nível espiritual muito grande. Não. É uma escolha. Escolher andar com Deus. Não com o Deus que faz, mas o Deus que é. E que pode nos dar todas as coisas na medida das nossas necessidades. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele tem suprimento inesgotável. Diga aleluia! Não vai te faltar nada, meu irmão. Olha para cima e não para baixo. Amém? Terceiro, Deus é aquele que quer curar primeiro o nosso interior. Abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, é a história da mulher samaritana. A gente vai ler aqui alguns versículos saltados para a gente poder
ir mais rápido. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Agora vamos pular para o versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Agora versículo 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Queridos, o Deus que não é apenas aquele que faz, mas aquele que é, ele é um Deus que quer primeiro mexer, curar o meu interior, o teu interior. Esse caso da mulher samaritana nos dá um bom exemplo. Por quê? Porque muitas das vezes nós cuidamos muito da aparência. Nós queremos as coisas na parte, vamos dizer, supérflua, na superfície das coisas, mas não queremos nos aprofundar. Buscamos a Deus somente na questão religiosa, mas não desejamos um tratamento profundo no nosso interior. E o Senhor, Ele quer começar, e é isto que ele faz, é no nosso interior. Amém, meus amados? Esta mulher samaritana, esta era uma mulher que o Senhor visitou-a, porque queria curá-la no seu interior, e ele fez isto. Esta é a prova de que o Senhor trabalha na nossa alma. É uma mulher com histórias tristes, uma história bastante complicada, já comprometida com frustrações, uma história comprometida com dores, uma história comprometida com discriminações e infelicidades, porque a sua vida amorosa revelava isto. Tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Então ela estava vivendo mais um caso na vida dela. Depois ela era uma samaritana e os samaritanos eram discriminados pelos judeus. Depois ela tinha um outro fator muito ruim, ela era mulher.
E aí Jesus quebra todos os protocolos. Judeu não falava com samaritano, Jesus vai lá e fala. Homem não podia falar com mulher em público. Jesus, um homem, vai a uma mulher e fala em público com ela. Depois, ela era uma mulher de moral duvidosa. E Jesus não ligou para isso e foi até ela. Mas Jesus começou mexendo com o interior dela. Ela estava preocupada. Primeiro ela se preocupou com essa questão social. Ei, sendo tu judeu, pedes de beber água para mim, que sou mulher samaritana? Ela estava preocupada com a aparência, o que os outros iam pensar. Ei, não está certo isso, você está conversando comigo, um judeu não conversa com um samaritano. Depois ela levanta uma questão religiosa. Judeus diz que é em Jerusalém que deve se adorar a Deus. E samaritanos diz que era no monte. Como assim? Jesus vai? Nada disso. É no interior que as coisas começam, meu irmão. Não é na aparência. Não é num levantar de mãos, não é num cântico bonito que você chora. É no teu interior que Jesus quer mexer, amém? Jesus quer mexer aqui dentro. Jesus quer tirar as frustrações, as dores, as decepções, os traumas, as angústias daqui de dentro. Não é o batismo que tira dores. Nós temos ensinado isso. Se você vai para o batismo sem a convicção de quem Deus é, está somente no Deus que faz, e não permitiu que o Senhor toque no teu interior, você vai tomar somente um banho mal lavado, mal banhado. Porque o que lava o teu interior é o Espírito Santo de Deus. Jesus revelou a história daquela mulher. Jesus disse para ela, você disse bem, você não tem marido. Tipo, a sua história é de dor. A sua história moral é suja. Mas eu posso limpá-la. Aleluia. Cristo pode transformar toda a história de dor, amados. Sabe por quê? Porque esse Deus que muitos só conhecem como Deus que faz, Ele é o Deus que cura a alma. É Deus do interior. É Deus que tira conceitos errados aqui de dentro. E preconceitos. Que tira coisas, medos, assombros. Que tira paredes de orgulho. Muitas das vezes você está demonstrando uma cara muito amarrada, uma fisionomia fechada. Mas o Senhor quer tornar o seu interior cheio de alegria. Essa fisionomia carrancuda é para colocar as pessoas longe de você como um tipo de proteção. Eu quero dizer para você que essas paredes, elas não te protegem. Mas elas te impedem de ser curada por dentro, curado por dentro. O Deus da Bíblia começa no nosso interior. Ele cura a nossa alma, muitas das vezes cheias de mágoas, de rancores. Cheias de histórias de sofrimento, de injustiça. Mas o Senhor entra aí e te cura. Porque o nosso Deus não é Deus somente que faz. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa material para Deus, como na realidade o Senhor quer curar algo na nossa alma, que nos faz ser derrotados
pedindo. O Senhor quer curar a sua alma ferida, machucada, por uma palavra errada, por uma palavra que te denegriu, por um comportamento errado, ruim, maligno de uma pessoa de autoridade na sua vida. Algumas pessoas têm conceitos errados e preconceitos, às vezes da casa de Deus, da igreja de Jesus, porque elas foram feridas. O Senhor quer curar o teu interior, tirar esses conceitos errados. Queridos, a igreja de Jesus, ela é preciosa. O diabo tenta colocar menos valor, quando não, desvaloriza de vez a igreja de Jesus Cristo, mas ela é preciosa. Por quê? Porque ela é o corpo de Jesus Cristo. Por isso devemos dar valor a ela. Ah, não, eu posso ter Jesus no meu coração, eu posso ser de Deus e não pertencer a igreja nenhuma. Não! Está errado. Porque a igreja de Jesus é o corpo dele. Você está dizendo, eu quero cabeça, mas eu não quero corpo. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Quando ele falou, Senhor, não me lave os pés, eu que tenho que te lavar. E Jesus disse para ele, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele disse, então pode lavar tudo, Jesus. É por aí. O Senhor, Ele quer curar o teu interior. Quem sabe você está pedindo coisas. E Deus, que não somente faz, mas Ele quer curar aquilo que te faz ser privado das bênçãos do Senhor. Mas você precisa acessar isso. Você precisa reconhecer que esse Deus não só dá coisas, mas Ele entra aqui dentro e faz morada. Aleluia! Liberta, sara, muda comportamentos que foram adoecidos e destruídos pelo poder do inferno. Quando os traumas aconteceram, o Senhor quer te libertar. E por último, Deus é amigo fiel e eterno. Lá no capítulo de João, a gente não precisa ler, porque a gente já leu no início, capítulo 15, versículo 15 de João, Jesus Cristo diz, já não vos chamo servos, mas agora eu tenho vos chamado amigos. Deus, Ele é amigo, sabe? É um amigo fiel. Alguns têm conceitos de Deus como um tirano, uma pessoa má, um homem barbudo que está no trono com a cara muito brava e que só se relaciona comigo quando eu cumpro regras, dogmas, quando eu faço tudo certinho. Isso está errado. Deus é um Deus amigo. Diga, Deus é meu amigo. Deus é amigo, e é amigo fiel. Não é aqueles amigos que você confia a sua vida, depois eles te apunhalam pelas costas, não. Ele é amigo fiel, aleluia. Ele é amigo que você pode contar todos os momentos da tua vida. Amém, meus amados? Não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É isso que eu e você devemos ter de Deus. Não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Deus está neste lugar, está dizendo para você que Ele te conhece, mas Ele quer que você o conheça como Ele é. Não fuja, não se esconda, mas se entregue. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta antes de orarmos com a oração aqui no altar. Há alguém aqui que ainda não tenha entregue sua vida ao Senhor Jesus, não tem conhecido a Deus como Ele é, Deus libertador,
Deus que entregou o seu Filho no Calvário, que nos ama de forma incondicional. Se você ainda não fez sua decisão por Jesus Cristo, eu te convido a fazer isso hoje. Quem sabe você já fez, mas você se desviou dos caminhos. Fez exatamente aquilo que acabamos de falar aqui. Viveu com Deus nesta relação distante. O Deus que somente faz, mas não o Deus que é. Mas você deseja voltar para o Senhor hoje. Há alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou que queira voltar para os caminhos do Senhor, que tenha se afastado? Há alguém? Levanta sua mão. Nós vamos orar pela sua vida. Há alguém? Há alguém? Você precisa tomar a decisão. Aquilo que você faz, Deus não fará. Lembra das orações? As nossas orações devem ser uma via de duas mãos. Uma que vai e outra que vem. Eu peço a Deus e Ele realiza o que Ele quer na minha vida. Há alguém? Nós vamos passar para as outras orações. Amém, queridos? Pode vir para o altar. Vamos orar ao Senhor.